Olá pessoal, tudo bem? Eu vou lançar uma série de vídeos, são poucos vídeos, tá? Mas que nós vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que eu chamo de consumo estratégico e que também é conhecido como consumo consciente. A gente fala muito sobre consumo consciente. O objetivo desses vídeos é falar da minha experiência com esse consumo, para que as pessoas possam pensar, as pessoas que assistirem os vídeos, elas possam pensar sobre estratégias pessoais que minimizem a produção de resíduos. Esses resíduos, né, podem ser aquilo que a gente chama de lixo ou não, porque a gente pode doar também esses resíduos, não necessariamente ele vai para o lixo, através do consumo. Então, o objetivo é ter ideias. Eu vou falar aqui um pouco sobre o que foi que eu fiz aqui em casa nos últimos anos, como que começou e como que fluiu. Eu ia fazer apenas um vídeo para falar sobre esse assunto. Porém, o que acontece é que eu cheguei à conclusão que o vídeo não dava para falar. E aí eu resolvi fazer vários vídeos e falar sobre... Eu vou explicar aqui no vídeo como que esses vídeos serão cortados. Praticamente serão por setores de organização, tá? Então, vamos lá. Então, eu já coloquei o objetivo. O objetivo é a gente conseguir criar estratégias para minimizar essa produção de resíduos, seja esse resíduo para o lixo ou para a doação, né? Que é o que nós chamamos de consumo consciente. Que eu não gosto de usar essa palavra consciente, porque está todo mundo fazendo tudo com uma certa consciência. Então, é criar estratégia mesmo de consumo. A gente tentar consumir de uma forma menos impactante, né? Bom, quando a gente pensa nessa questão do consumo, o principal ponto que nós precisamos levantar é o seguinte: que tipo de consumidor, de consumidora eu sou, né? Que tipo de acumulador eu sou? É nisso que eu tenho que pensar inicialmente. Porque todos nós temos uma tendência a acumular algo, a acumular determinados produtos. Então, por exemplo, eu sempre tive uma tendência de acumular livros e de acumular plantas e de acumular alimentos, comida, né? Eu gosto de comer, eu gosto de preparar, então eu acabo comprando além do que eu deveria comprar. E plantas também é a mesma coisa, mesmo que não sejam compradas, por onde eu vou, se tem alguém, uma plantinha ali, eu quero já uma muda. Aqui em casa não cabe mais planta. E livros também era um terror, né? Porque gosto muito de ler, gosto muito de estudar, e aí eu não tinha mais onde colocar livros. Tem pessoas que têm problemas com acúmulo de roupas, sapatos, pensamentos. Todos nós temos um certo nível, né, de acúmulo de pensamentos. E então é importante que a gente primeiro se localize neste acúmulo, né? Que tipo de acumuladora, de acumulador sou eu? O que é que eu tendo a acumular, né? Eu não vou nem entrar aqui nos porquês. Existem os porquês, existem fundos emocionais, né? Existem questões relacionadas a medo, a autoestima, a tentativa de controle, né? Ficar pensando também sempre no futuro. Então, o acúmulo está relacionado com outros pontos, inclusive questões emocionais, que eu não vou listar aqui, porque o objetivo não é esse. O objetivo desses vídeos é tentar estimular a praticidade na organização da casa e da vida, tá? Então, eu vou falar como é que eu fiz aqui em casa e vou falar também da questão financeira, né? Porque tem pessoas que fazem também esse levantamento. E isso vai ser por vídeo, eu vou colocar no título do vídeo cada um. Então, a primeira coisa a pensar é que tipo de acumuladora ou de acumulador sou eu, né? Que tipo de consumidor. Porque se eu estou desperdiçando, é porque eu estou acumulando.
É muito simples, não adianta falar, eu não acumulo, acumula. Se você está juntando além do necessário, você está acumulando. Existem os acumuladores que fazem isso com uma certa gravidade maior, existem aqueles que fazem com uma gravidade menor, existem níveis de acúmulo, né? Bom, pensando, depois que eu penso que tipo de acumulador ou de acumuladora eu sou, né? Eu preciso pensar em como que eu quero fazer essa reorganização. Preciso pensando assim na minha casa, né? Qual é o cômodo que eu quero trabalhar primeiro? Porque, por exemplo, eu vou fazer uma reorganização, eu preciso pensar que essa reorganização ela é na minha casa, ela vai ser geral, mas eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez. Simples. Basta você começar a fazer aí sua limpeza, sua organização, que você vai chegar a essa conclusão. Que você vai precisar dividir os cômodos ou os setores. Às vezes tem um cômodo, por exemplo, quando eu chegar na cozinha, eu vou falar com vocês que eu peguei a minha cozinha e eu dividi entre objetos não comestíveis, que são os utensílios, e objetos comestíveis, que são os alimentos. Eu precisei fazer essa divisão, porque para mim, na minha casa, são dois setores bem diferentes, né? Então, quando eu pego esse bloco geral do faxinão que eu quero fazer na minha casa, para que a minha vida fique mais simples, fique um pouco mais minimalista, digamos assim, eu peguei o geral, a minha casa, né? E dividi por setores e escolhi o primeiro setor a partir da minha relação com esse setor a nível de importância. Então eu me perguntei, qual é o ambiente da casa, qual é o local da casa que tem um nível de importância, não é que é mais importante, tá? Porque não é mais importante, a casa toda é importante, mas eu tenho que começar por algum ponto. Então assim, qual é o local da casa que, sei lá, que me chama mais atenção? E no meu caso, esse local é o meu quarto. Apesar de que eu não fico muito no meu quarto, mas eu faço no meu quarto uma coisa que eu adoro, que é dormir. Então, e eu não consigo dormir na bagunça, eu não consigo estudar na bagunça, eu não consigo cozinhar na bagunça. Se a minha pia estiver suja, eu primeiro limpo para depois cozinhar, entende? Então, assim, o quarto já vinha me incomodando, apesar de que eu sou uma pessoa de hábito de armários, né? Eu adotei os armários há muitos anos na minha vida, eu gosto, porque a gente coloca tudo ali dentro e fica tudo muito organizado. Ele não fica aberto, não fica recebendo poeira, então você basicamente economiza tempo. A ideia é essa também, né? Economizar tempo para limpar, tá? Então você limpa sempre por fora e não precisa ficar o tempo todo tirando as coisas para limpar, você faz isso ocasionalmente. Então, comecei pelo quarto. O quarto eu demorei quase 30 dias, porque meu quarto é muito simples. Para mim, o quarto é um local para dormir. Então, no meu quarto tem cama e guarda-roupa. Acabou, não tem mais nada. Tem um banquinho que eu coloco livros e etc, mas acabou. Não tem mais nada, e um violão do meu irmão, que ele me emprestou para eu poder treinar Só que o meu guarda-roupa ele tem setores. Tem o setor das blusas, dos vestidos, das bermudas, dos tecidos que eu guardo para costurar, porque eu também costuro nas horas vagas. Tem o setor das toalhas de banho, de rosto, lençóis. Tem uma mala também que eu guardo com algumas coisas dentro. Ela fica sempre limpa, ela não fica suja, né? Enfim, existem alguns setores dentro do meu guarda-roupa. E fazer a organização, ou seja, retirar os excessos desse guarda-roupa, foi um processo de quase 30 dias. Porque eu trabalho, eu não podia ficar só dentro de casa fazendo isso. Então, nas minhas horas vagas, eu trabalho dentro de casa e fora de casa, então nas minhas horas vagas eu fui fazendo e fechando por setores, né? Quando eu peguei lençol e fechei.
E uma das estratégias, eu usei algumas estratégias com guarda-roupa que eu utilizei também em outros cômodos, em outros locais, outros setores, né? E aí, o que eu quero trazer foi... a primeira estratégia que eu utilizei foi para eu decidir se aquilo ia continuar aqui em casa ou não, foi funcionalidade. Se aquele produto, se aquele objeto, ele tinha funcionalidade para mim. Se ele não tinha funcionalidade, tchau. Então ele tinha que funcionar. Outro ponto que eu adotei como estratégia para mim, porque para mim funciona, é o uso, se eu usei aquele objeto nos últimos 6 meses. Então, se eu usei o objeto, significa que ele está em uso, eu não preciso ficar refletindo sobre ele. Ele fica, né? Se eu não usei esse objeto nos últimos 6 meses, aí eu preciso pensar rapidamente se eu pretendo utilizar. Se eu não pretendo utilizar, eu dou tchau também para esses itens. Com roupas, como foi que eu fiz com roupas, sapato, lingerie? Eu experimentei. Eu experimentei todas as roupas que eu não usava com frequência e descartei tudo que não me servia. Absolutamente tudo que não me servia. E algumas peças que precisavam de reparo, eu deixei elas separadas e depois eu pensei sobre elas. Se eu ia fazer o reparo daquilo tudo ou se eu ia descartar boa parte daquilo. E eu acabei descartando boa parte daquilo que eu ia fazer o reparo. Então, estratégias foram funcionalidade, é útil ou não é útil? Eu usei nos últimos 6 meses, eu não usei nos últimos 6 meses, eu vou consertar ou não vou consertar essas peças, né? Pronto, essas foram as estratégias. E eu experimentei mesmo, eu experimentei os sapatos, eu coloquei no pé, eu falei, não, isso aqui eu não quero mais, nem cabe no meu pé, nem serve direito, tá soltando o solado, esse solado aqui tá soltando, eu vou mandar consertar, porque se eu não for mandar consertar, para que eu vou guardar? Já está guardado há tanto tempo. E assim eu fui fazendo. Por exemplo, locais para lençol. Eu tenho um local, um cantinho para eu colocar os lençóis. E eu tenho um cantinho para colocar toalhas de banho. E assim vai. Então, eu criei como estratégia, que foi também mais ou menos a mesma lógica que eu acabei utilizando para os livros, que é um setor assim que eu tenho muita dificuldade, que eu vou falar lá na frente, mas foi basicamente a mesma coisa que eu usei. Naquele espaço que eu guardo os lençóis, todos os lençóis que eu uso precisam caber ali. Então, se tinha um lençol que não cabia naquele espaço, ele tinha que sair, eu tinha que dar, né? E assim foi, eu dei alguns lençóis porque não cabiam naquele espaço. Assim também ocorreram com as toalhas de banho. Tinha toalha que não cabia naquele espaço. E aí eu me desfiz, simplesmente me desfiz. Ao fazer novas dobras também nas blusas, eu me desfiz. Me desfiz também, por exemplo, vamos supor, eu fui selecionando os vestidos, por exemplo, que eu guardo em cabides. Fui selecionando e ficaram aqueles com dúvida, né? Eu vou usar, não vou usar aqueles vestidos que eu não usei nos últimos 6 meses. Vou usar, não vou usar. Então, uma das estratégias que eu utilizei em relação aos vestidos, por exemplo, a me decidir, era a quantidade de cabides, porque eu não ia comprar mais cabides, né? E eu coloco 2 peças por cabide, no máximo 3. Então, eu tive que simplesmente ir tomando a decisão. E eu fui tomando as minhas decisões. E o processo foi lento do guarda-roupa, exatamente porque eu fui tentando tomar essas decisões de forma a não me desfazer de peças coringa, não me desfazer de peças que eu esteja liberando no calor da emoção. Então precisava ser algo pensado porque eu queria ficar com poucas peças. E assim eu fiz com as roupas que eu uso para dar aula de yoga, as roupas que eu uso também vestido de festa,
sapatos e tudo mais que eu guardo e coloco dentro do meu guarda-roupa. Inclusive, por exemplo, eu não uso maquiagem, mas eu tinha maquiagem da época de não sei quando que eu comprei para poder me maquiar no tal do casamento. Então, assim, tinha maquiagem vencida, tinha maquiagem que eu não queria jogar o potinho fora, queria tirar a sombra para poder aproveitar o potinho para não sei o que. Várias coisas assim de reaproveitamento. Eu gosto muito de fazer reaproveitamento. E eu encontrei no guarda-roupa muitos objetos que eu estava guardando para poder reaproveitar e nunca tinha feito esse reaproveitamento. Então, era algo sem função, né? Totalmente sem função. E tudo isso eu fui retirando, né? Esses produtos, não tinha produto vencido, eu não acumulo, eu não compro muito shampoo, eu não compro nada em excesso assim, nesse sentido, que fica guardado, que eu guardo também no guarda-roupa, né? Shampoo, sabonete, são coisas que eu compro e deixo lá no guarda-roupa e vou retirando à medida que eu for precisando. Mas todos esses excessos, por exemplo, tinha uns vidros de shampoo, pouquinho, porque eu uso para viajar. Eu não preciso de tanto, eu preciso de um vidro pequeno, um recipiente pequeno para colocar o shampoo, o condicionador para quando eu vou viajar. Só isso. Eu não preciso ter vários, né? Então, todos esses excessos eu fui retirando. É um trabalho de retirada de excesso. E esse trabalho de retirada de excesso, ele demanda estratégia. E você precisa pensar quais são as melhores estratégias para que você consiga olhar e se livrar e deixar aí, tá? E pensar na estratégia, você precisa ter muito claro na sua mente qual é o tipo de acumulador que você é. Então, eu demorei muito para limpar, quase 30 dias, acho que em torno de uns 20 dias para poder limpar o guarda-roupa. Não é porque eu compro muita roupa, eu não sou acumuladora de roupas, eu não tenho paciência de entrar numa loja, comprar um sapato, não tenho. Meias, nada disso. Então, assim, meu problema com o guarda-roupa era exatamente o excesso de coisas dentro do guarda-roupa, de objetos, né? De pequenos objetos, inclusive. E não necessariamente o acúmulo. Com livros, sim, foi um acúmulo, mas com roupas, não. Foi um acúmulo que foi acontecendo e foi fácil de me livrar, assim, dos excessos de roupas e de coisas que tinha lá no guarda-roupa. Eu tinha um outro ponto para falar sobre o guarda-roupa que eu não me lembro. Mas é isso. Bom, em resumo, se eu me lembrar depois, eu falo. Em resumo, a questão toda é essa. A gente pensar que tipo de consumidor nós somos. Se você é uma pessoa que compra muita roupa, que compra muito sapato, que compra muito lingerie, é nesse lugar que você vai perder um pouquinho mais de tempo, que vai demorar um pouco mais, né? Os livros, que são uma estante, eu demorei mais tempo do que o guarda-roupa. Porque eu olhava toda hora para aqueles livros para decidir qual que ia, qual que não ia. Né? Quais as estratégias eu ia criar para poder fazer a limpeza na estante, né? E parar de gastar com livros, gastar financeiramente com livros que eu não lia, que eu não usava para estudar, né? E que muitas vezes eu comprava, adquiria esses livros e acabava dando, só pelo fato de comprar livros, né? Bom, então foi isso que eu fiz no guarda-roupa e eu quero dizer para vocês que com essa limpeza que eu fiz, essa organização que eu fiz no guarda-roupa, eu retirei dele na época, alguns anos atrás, 6 sacolas de aproximadamente 50 centímetros de altura. Aquelas sacolas grandes, né? Então, 6 sacolas foram retiradas somente do guarda-roupa, tá? E foi um alívio. Foi um alívio e a partir desse momento eu passei a comprar, a assumir o compromisso comigo de sempre que eu comprar algo, eu precisava me desfazer de algo que estivesse ali dentro do guarda-roupa. Como eu ganho também,
peças, às vezes, assim, das amigas e tal. Eu gosto de usar roupa usada, eu não tenho problema com isso. E aí, também essas roupas que eu ganho entraram nesse hall, tá? Tudo que entra, se entrarem 5 peças, 2 peças, essa mesma quantidade de peças precisa sair. E dessa forma, até hoje, eu venho conseguindo manter o guarda-roupa de uma forma muito organizada, muito harmônico, assim. E meu quarto se transformou em outro quarto, né? Eu deixei de guardar livros no quarto, de acumular livros embaixo da cama, porque inclusive retém a energia, o fluxo da energia, né? Quem quer se consultar com Feng Shui tem a Adriana, depois eu vou deixar o contato dela. A energia ela fica estagnada ali, a gente não deve deixar, né, material embaixo da cama, e eu deixava muito material embaixo da cama, né? Então, é isso. Eu espero que vocês consigam, né, ter ideias para poder ultrapassar e conseguir fazer essa essa reorganização, né, do seu guarda-roupa ou do local principal de sua casa. Pense, qual é o local principal da sua casa? Eu tenho locais principais, eu não tenho um só, né? A cozinha também é outro local principal para mim. E assim como o quarto. Então, depois eu vou falar da cozinha, né? Vou pensar, eu acho que no próximo vídeo eu já vou falar logo da cozinha, como é que funciona, como é que eu fiz para poder pensar esse consumo, né? As estratégias de consumo para objetos de cozinha e alimentos, porque eu gostava muito de comprar coisas de casa. Eu adorava gastar dinheiro comprando coisas de casa. E isso acabou. Acabou. Depois que eu fiz essa reorganização, isso acabou. Porque toda vez que me dá vontade de comprar algo, eu me pergunto, eu estou precisando? E aí, além dessa pergunta, eu estou precisando, eu me faço a pergunta, tem espaço lá em casa? Não tem espaço. Não tem. Eu já liberei tudo por falta de espaço. Então, e tudo que tem aqui hoje, para eu colocar outro objeto no local, eu preciso liberar espaço. Então, facilitou bastante, tem facilitado bastante a minha vida, tá? Então, as dicas desse vídeo, né, são: primeiro, pense que tipo de acumulador você é. Você acumula o quê? Comida, plantas, pensamentos, sapatos, figurinha, papel de carta. O que você acumula principalmente? Estabeleça. Depois, você pega o geralzão e divida em setores. Quais são os cômodos ou setores que você quer trabalhar primeiro, né? Que tem alguma importância maior para você. Com base nisso, você pega aquela região, se for preciso você fazer uma nova divisão, você faz uma nova divisão. Se não, você faz aquilo ali como um todo, lembrando de não ter pressa, né? De não deixar ser tomada pela ansiedade, porque nós não precisamos disso, tá bom? E até o próximo vídeo. Um beijo.